Muito bem, boa noite. O meu nome é Eduardo Saldanha. É um pouquinho da minha história. Eu há 20 anos tive aí digamos, umas decisões importantes de vida e decidi dedicar a minha vida ao estudo do autoconhecimento, estudo daquilo que somos, da forma como reagimos e como podemos fazer um upgrade à nossa forma de ser e de estar. E dentro desta mecânica, mindfulness e meditação é muito importante. Já vamos ver porque é que o workshop chama-se meditação, mas eu coloquei aqui mindfulness. Vamos ver o que é que diferenciam as duas. E então vamos iniciar. A mecânica desta palestra vai ter 3 pontos fundamentais, muito diretos. Um são os mitos e obstáculos da meditação. O outro é o que é realmente meditação, porque hoje em dia não é tão claro assim. E, no fundo, o objetivo principal deste workshop é permitir que vocês consigam viver uma vida muito mais presente e a importância que isso pode ter na vossa vida. Então, começando diretamente, hoje em dia convém nós integrarmos o nosso ponto atual da nossa sociedade, que é cosmopolita. Não sei se já ouviram falar no VUCA World. VUCA World tem a ver com Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous World. Significa que vivemos num mundo que está em constante mudança, um mundo que o presente não é tão claro e o futuro é completamente incerto, que a complexidade é uma grande complexidade porque as coisas interdependem umas das outras e tem um potencial de causar um caos e confusão, como é o caso desta pandemia, e é ambígua porque há uma grande falta de clareza em todas as pessoas. Talvez na história de toda a humanidade nunca houve tanta informação, talvez não, de certeza, nunca houve tanta informação disponível e talvez nunca as pessoas se sentissem tão perdidas. Ou seja, o ter muita informação não significa ter um caminho muito claro a percorrer no sentido daquilo que nós pretendemos. Então, hoje em dia, nós vivemos num chamado VUCA World porque ele é cheio deste ambiente incerto. Isto foi este jornal dos Estados Unidos que publicou e que criou, digamos assim, este conceito. Este é um artigo que revela os 10 top skills que vão influenciar, digamos, os trabalhos a partir de 2020, de acordo com o Fórum Económico Mundial. E dos 10, eu coloquei aqui os 10 só para vocês terem curiosidade, eu acho que 80% deles vêm diretos da prática de meditação. Ou seja, por exemplo, Cognitive Flexibility, na minha perspectiva, das técnicas mais relevantes é a meditação. A Negotiation Skills pode apoiar, mas não é bem por aí, apesar de ajudar. Depois tem aqui Judgment and Decision Making. A meditação pode ser um instrumento de altíssimo valor acrescentado, se não talvez o maior, porque a meditação visa as intuições e a tomada de decisão sem o fator intuicional revela-se muitas vezes drástica e não eficiente. Inteligência emocional, que é necessária para a meditação. Não existe meditação sem inteligência emocional, isso não existe. E Creativity, Critical Thinking e Complex Problem Solving. Ou seja, destas 3, que são as 3 primeiras, Emotional Intelligence e Cognitive Flexibility e ainda Judgment and Decision Making, todas elas advêm diretamente da meditação. Talvez por isso a meditação hoje em dia esteja tão em voga e nunca se fizeram tantos estudos sobre meditação como hoje em dia, porque realmente pode ser digamos que um change maker, alguém que proporciona realmente uma mudança de caminho. Os desafios desta vida moderna, que tem tanta informação que ou seja, é um conceito quem é que deu este conceito, se eu me recordo, eu não sei quem deu este conceito, mas estimava-se que o conteúdo de um ser vivo há 100 anos atrás, o conteúdo que ele vivia durante a sua vida toda, hoje em dia é uma semana tipo de um jornal tipo New York Times. Ou seja, a quantidade de informação de relevância e a informação de um jornal, digamos, de grande tiragem, um jornal diário, durante uma semana, é quase a quantidade de inputs que a pessoa tinha durante uma vida inteira. Claro que isto é em média e generalizando, mas eu por acaso não tenho aqui a fonte de quem fez esta, digamos, esta proporção, mas não me choca. E acho que também não vos choca. Ou seja, nós vivemos hoje num estilo de vida que é completamente louco em termos de informação, mas, ao mesmo tempo,
a nossa biologia cognitiva ela não se adaptou ao mesmo ritmo que esta informação cresceu. Eu relembro, alguns de vós devem ter talvez a minha idade aqui, e houve um momento na vida em que nós não tínhamos telemóveis. Não existiam telemóveis. Quando havia um problema qualquer e queríamos ligar, íamos a um café, pedíamos para ligar no telefone e ligávamos às pessoas. E hoje em dia isso parece do século passado. E é do século passado, mas tem 30 anos no máximo. Aliás, nem tanto. Com 24, 25 anos não havia tantos telemóveis. Foi mesmo na viragem do milénio que a coisa se massificou, ali no fim dos anos 90. Então realmente é um mundo bastante rápido, bastante incerto e ao mesmo tempo a nossa biologia, ou seja, os nossos processos cognitivos, as nossas sinapses, não acompanham esta grande, digamos, rapidez de mutação da nossa sociedade. É importante eu vou fazer-vos esta pergunta para vos envolver, digamos assim, neste workshop. Como é que vocês avaliam a vossa capacidade de foco? A capacidade de foco é a capacidade que eu tenho em manter uma coisa em mente e mantê-la. E uma coisa não tem que ser um exercício de concentração. Pode ser um projeto no trabalho, pode ser um hobby que eu me comprometo e quero levar até ao fim. A capacidade de foco é a capacidade de eu ir em direção a um objetivo de uma forma bastante assertiva. Quanto menos capacidade de foco, digamos que mais disperso eu me torno. Isto quer em termos de escolhas profissionais, quer em termos de um projeto no trabalho, quer até em termos de um simples exercício de concentração. O que eu vos peço agora nesta fase do workshop é que vocês coloquem a vossa vida numa blender, mistura tudo e depois passa por um coador e aquilo que sobrar, como é que vocês avaliam o foco na vossa vida? Vamos dizer que muito focado, por exemplo, o Ronaldo, quem conhece a história um pouco do nosso jogador de futebol, ele é uma pessoa muito focada. Ele vive, ele treina mais do que os outros, ele acorda a pensar no futebol, ele vive aquilo que ele faz. Ele é completamente comprometido e focado com aquilo que ele faz. Então nele, eu diria que ele tem uma mente bastante focada. Como um laser. No caso dele, quem viu as entrevistas dele e quem conhece um pouco da posição dele, ele tem mesmo aquele perfil de uma pessoa altamente focada e por isso mesmo ele tem os mesmos resultados. Então eu preciso que agora façam a vossa avaliação, que é mais um envolvimento, digamos assim, naquilo que estamos a falar, para isto não ser um momento apenas de teoria. É importante que coloque a sua vida em cima da mesa, hoje, nesta nossa reflexão. Quem estiver a ver em casa pode fazer pause, aí ter o seu timing e depois continua. Hoje nós vamos continuar, são só 4 níveis, também não é muito difícil, espero. Quando colocamos esta frase, no momento estamos a preparar estudantes para empregos que ainda não existem. Qual é a vossa reação? Quem é pai ainda mais, qual é a vossa reação a esta frase? Esta é uma frase provocadora para vos gerar um estímulo. Ou seja, quando vocês leem esta frase, na verdade, a preparar ficaria melhor, estamos a preparar estudantes para empregos que ainda não existem. O que é que vocês... Qual é a reação interna a esta frase? Gerou-vos ansiedade ou gerou confiança? Gerou-vos estímulo de entusiasmo? Uau, a vida está uma loucura, mas isso é bom porque eu gosto de coisa assim? Ou gerou algum tipo de ansiedade? Porque a resposta que nós temos a este tipo de frase vai nos dar uma linha da forma como nós já estamos no nosso dia-a-dia. Ou seja, pessoas que sejam muito focadas, elas veem isto até como uma oportunidade, e pessoas que estejam mais dispersas veem isso como um fator acrescido de dispersão e de coisas incertas, então gera um fator de ansiedade. Então é uma pergunta que tem a proposta de vos provocar. E para quem gerou ansiedade, qual é o seu nível de ansiedade? Quando falamos em autoconhecimento, às vezes não é claro aquilo que estamos a falar. Autoconhecimento, passa o pleonasmo, é eu conhecer-me a mim mesmo, a mim próprio. A forma como eu reajo, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto, aquilo que são os meus gatilhos que me causam, por exemplo, ansiedade, ou os meus gatilhos que me geram muito prazer. Tudo isso faz parte do autoconhecimento. E é interessante que muitas vezes, nós acompanhamos centenas de alunos e muitas vezes falamos com alunos que já têm até uma certa idade e quando lhe perguntamos coisas tão simples como
Quais são as coisas que te dão mais prazer na vida? É impressionante como nós não nos conhecemos de todo. Nós vivemos a vida um pouco ainda naquele registro de sobrevivência e pouco em termos de realização. Nós vamos falar já daqui um pouquinho sobre isso, que grande parte da nossa vida ela é completamente inconsciente. Nós estamos a falar, um estudo que foi feito agora na França, entre 96% e 98% das nossas ações diárias são inconscientes. Nós controlamos uma pequena parte da nossa vida. Então, qual é o seu nível de ansiedade e quais são os gatilhos que causam essa ansiedade? Eu hoje não vou entrar por aqui de forma profunda, porque isto é um workshop de meditação, mas quando trabalhamos em autoconhecimento é importante colocar já aqui o dedo na ferida. Então, o gatilho para a minha ansiedade pode ser, aí vai ter que responder da sua forma, ok? Vamos continuar o nosso workshop. Nunca se fizeram tantos estudos sobre meditação e mindfulness. Desde 1970 até 2016, hoje em dia ainda há mais, já passa de mais de 1 milhar de estudos e os resultados são bastante categóricos. Já vamos ver alguns dos estudos mais profundos, como o de Harvard, que acompanharam durante 2 meses vários tipos de meditação e o resultado é muito interessante. E eu ainda vou mais longe, porque estes estudos normalmente são feitos com pessoas leigas, ou seja, pessoas que não praticavam e aí começam a praticar. Não são feitos com praticantes já adiantados em meditação, porque aí seria uma coisa ainda mais interessante. Então nunca se fizeram tantos estudos e é muito interessante que isso aconteça porque a ciência vem, digamos assim, no caminho da nossa, digamos, da nossa metodologia e desta ciência que é, hoje em dia já é científico, que é o trabalho com os pensamentos. Por outro lado, é importante ver que quando algo se torna moda, normalmente tem ali desvirtua-se e criam-se muitos mitos sobre meditação, que das propostas deste workshop também é revelar esses mitos, que não são verdade, porque como se primeiro torna-se um nicho de mercado lucrativo, então há uma grande exploração até por motivos mesmo financeiros, e aquela técnica que na realidade é ancestral, a meditação é tão ancestral quanto o homem, porque estava nas sociedades mais antigas que conhecemos, já estavam lá, a meditação estava nessas sociedades que remontam não à pré-história, mas à proto-história, ou seja, antes da história, tem ali um período entre a pré-história e a história, um pequeno período que é proto-história, ou seja, não há uma história narrada, mas há muitos indícios, há sinetes, há várias coisas. Os egípcios encaixam nessa linha da proto-história. E então é uma técnica bastante antiga, mas que agora tornou-se moda e também desvirtuou-se um pouco. Então o que é mindfulness e o que é meditação? Antes de dizer o que é mindfulness ou o que é meditação, no caso, que é o tema de hoje, eu vou começar pelo contrário, ou seja, pelos mitos. O que é que não é meditação? Os grandes mitos da meditação hoje em dia são uma troca entre aquilo que é mentalização e aquilo que é meditação. Mentalização, vamos dividir a palavra em mental e ação. Mentalização. Ou seja, colocar o mental em ação. Mentalização, se quiserem, é visualização criativa. Pensem num alguém que faz saltos para a água. Mentalização consiste em eu visualizar o salto várias vezes, visualizar-me a fazer o salto, e isso vai potenciar o salto quando eu for fazer o salto objetivamente. Eu não coloquei aqui na nossa apresentação, mas dou-vos verbalmente, um estudo feito no basquete norte-americano. Eles fizeram um estudo durante 30 dias. Colocaram 3 grupos de praticantes de basquete. O grupo A, durante 1 hora, todos os dias, foi praticar lançamentos livres para o cesto, ou seja, foi para o ginásio fazer lançamentos livres. O grupo B foi para uma sala fazer mentalização de lançamentos livres. Não tocou na bola, ficou só lá na sala a mentalizar que estava a lançar bola ao cesto. E o grupo C não fez nada, portanto, nem prática física de lançamento livre, nem mental. Passado 1 mês, qual é que vocês acham que foi o improvement, ou seja, a melhoria da prestação deles no lançamento? Grupo A, B ou C? Então o grupo A melhorou 24%,
digamos que a percentagem de acertos de lançamentos livres, o grupo B melhorou 23%, sem ter tocado na bola. E o grupo C não melhorou nada. E alguns até regrediram. Ou seja, a mentalização, o processo que nós aprendemos, quando aprendemos a lançar ao cesto, há toda uma aprendizagem através de sinapses neurológicas que vão aprender os detalhes para que o cesto seja feito. O facto de eu mentalizar faz-me progredir mesmo sem que eu toque na bola. Então, mentalização tem a ver com isso. Quando as pessoas trocam meditação por mentalização, e às vezes misturam vários mitos ao mesmo tempo, ou seja, vários erros, se quiserem ser ao mesmo tempo, porque meditação é uma técnica ativa. Ou seja, meditação é como se estivéssemos a arregaçar as mangas e vamos trabalhar. Não é uma técnica passiva. Então, este é um dos erros também, que é, às vezes, as pessoas deitam-se para fazer meditação ou vão fazer meditação como se fosse uma descontração. Isso é um erro crasso. Não funciona assim. Quando queremos fazer descontrações emocionais, nós vamos para um estado passivo e aí é uma descontração emocional. Quando queremos fazer meditação, é um estado ativo e a coluna deve estar impecavelmente ereta para que o fenómeno e o processo de melhoria, de improvement do nosso foco se processe. Deitado não funciona. Eu não vou entrar nos detalhes porque é que não funciona, mas se quiserem nas perguntas depois eu posso dar. A meditação, para além de ser uma técnica ativa, ela é uma técnica que tem, digamos, que tem uma abordagem de redução da variação do pensamento. Os nossos pensamentos, eles têm uma vida própria e como na nossa espécie atual, os nossos pensamentos ainda estão completamente deseducados. Pensem numa criança mimada, assim é a nossa mente. Se eu vos disser assim, durante 20 segundos, procurem não pensar num burro. Não pensa no burro durante os 20 segundos. A começar a partir de agora. Eu não vou manter os 20 segundos. A maioria das pessoas, ao final de 3, 4 segundos, vai pensar, não posso pensar no, e vai parar no burro. Para eu conseguir estar 20 segundos sem pensar neste input que eu dei, eu tenho que ter uma concentração já boa. Para eu não reagir ao estímulo de pensar no caso do burro ou qualquer outro input. Então nossa mente, nós somos muitas vezes vítimas do nosso processo mental. A meditação visa tornar o pensamento muito mais forte, ao ponto de parar e não ir para onde o pensamento quer ir, mas para onde eu quero que ele vá. É um processo de como se tivéssemos que adestrar um animal selvagem. É muito parecido a esse fenómeno. De início ela é muito irrequieta e com o treino vai ficar digamos, com uma mente muito mais acertada. A forma mais eficaz, a forma ancestral de fazer isso é através da saturação da mente, através com um pensamento. Significa colocar um pensamento e ir saturando a mente com ele, sem gerar stress, sem lutar com a mente, de uma forma serena, ir colocando digamos, com o objeto de meditação e ir saturando, 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 até que a mente ganhe o poder de se focar em um só objeto. Muitas vezes a meditação, se vocês pegarem em Guided Meditation e colocarem no YouTube, a primeira página, eu por acaso hoje antes do workshop não entrei, mas entrei noutros, eu não encontrei uma meditação verdadeira, encontrei só mentalizações em estado passivo. Ou seja, a pessoa está lá, o orientador dá algumas palavras bonitas de visualize isto, visualize aquilo, visualize-se mais leve, mais feliz, enfim. Algumas instruções que na maioria dos casos até são positivas, mas é um trabalho que não tem nada a ver com meditação e não desenvolve a meditação. Desenvolve, quando muito, a mentalização. Então, e é importante saber isso porquê? Porque quando eu trabalho a meditação, a minha mentalização também melhora na proporção direta. Porque quando eu começo a ter mais força mental para parar a mente, quando eu me concentro, por exemplo, em mentalizar algo, aquela mentalização vai ser muito mais rica. Então, alguns dos mitos são esses. É colocar a mentalização como passiva, colocar a mentalização como mentalização e não como meditação. E eu preciso dizer mais uma coisa em relação aos mitos. Eu não vou aprofundar muito os mitos porque já há muita informação sobre ela. Eu no meu Instagram tenho vários vídeos
Já fizemos uma live também com a nossa colega do Porto, a Joana Santos, só sobre os mitos. Então há várias coisas nas redes sociais sobre os mitos da meditação, os mitos errados. Mas este eu tenho que referir que há um tipo especial de pessoa que é muito comprometida com a meditação, mas que, na nossa perspectiva, está a cometer um erro crasso também, que nós chamamos os meditabundos, que é a junção da palavra meditação com a palavra vagabundo. Meditabundo é aquela pessoa que senta-se para fazer meditação e, na realidade, ela fica ali a vaguear com o pensamento. Não é uma meditação assertiva, ativa. Eu não coloco lá o meu objeto e começo a trabalhar, a colocar o máximo possível o meu pensamento, a minha atenção naquele objeto. Eu deixo-me ficar ali, de olhos fechados, meio a dormir, meio acordado, numa área que não é nenhuma área em especial. É uma área, digamos que vagabundo, ando por ali. E isso leva a que as pessoas pratiquem meditação durante 1 hora, até 2 horas. Eu já ouvi pessoas dizerem 3 horas. É extremamente, na nossa perspectiva, eu aceito que haja outras perspectivas, tudo bem, são pontos de vista, mas a nossa qualidade de experts neste assunto é não recomendado de todo. Pode ser bastante nefasto, inclusive, porque a meditação não é inócua, ela não é inofensiva. Ela gera um efeito. Mal feita vai gerar um efeito contrário. Quem pratica 3 horas de meditação, imaginem, são 3 horas do tempo que a pessoa está ali a vaguear com os pensamentos. Vamos pensar que a meditação vai nos dar mais foco, mais poder mental. Nós temos que ter noção que o tempo e o nível de consciência andam de lado a lado. Ou seja, quanto mais lúcido, mais consciente eu estou, mais o tempo se expande. Pensemos quando éramos crianças. A criança, ela tem muito poucas dispersões. Ela vive o dia intensamente. Ela vai jogar a bola, está só a jogar a bola. Depois o pai chama, ela nem ouve o pai. Depois é que ouve, depois vai ter com o pai, é uma coisa de cada vez. Ela é muito focada. As crianças, regra geral, o tempo quando éramos crianças demora muito tempo, relativo. As férias grandes, como eram chamadas antigamente, que eram aqueles períodos entre os anos, eram enormes. Eram 2 meses e meio, parecia uma eternidade. Com o tempo e com a bagagem que nós vamos criando, o tempo tende a passar muito mais rápido. E quanto mais idade temos, tende a passar ainda mais rápido. Então, quanto menos focado, mais o tempo, digamos, encurta. Então, quando nós estamos muito focados e a praticar meditação e a evoluir na meditação, o tempo que estamos na meditação tende a crescer. Eu sento-me para praticar a meditação, estou lá 2, 3, 4, 5 minutos e a experiência relativa de tempo é maior. Se em 1 minuto de meditação eu estiver lá meia hora, eu ganhei 29 minutos de tempo. Agora, se eu for para ali, sentar-me de forma passiva, tiver 2 horas a fazer uma técnica passiva de meditação, vou pedir ao Diogo para aceitar alguns participantes que estão a entrar. Se tiver ali a vaguear e o tempo relativo, a minha experiência relativa de tempo for apenas de meia hora, eu perdi 2 horas ou 1 hora e meia de vida, porque eu só vivi meia hora. Nós, todas as noites, nós temos a noção, nós não somos completamente inconscientes durante a noite, mas passa muito rápido a noite. Passaram às vezes 7 horas e a nossa experiência relativa é que é muito curta. A noite é muito curta. Se eu sonhar a noite toda, já é diferente. E quando eu desmaio, quem já desmaiou sabe que é diferente, dormir não é a mesma coisa que desmaiar. Se eu tiver desmaiado 2 horas, eu acordo e parece que foi no momento a seguir. Eu perdi completamente a noção de tempo. Então, tempo e consciência estão completamente relacionados. E não só o tempo, mas a própria qualidade de vida também está relacionado com isso, como vamos ver hoje. Então esse é mais um dos mitos, que a meditação tem que ser algo ativo, algo dinâmico, algo bastante pró, e não uma coisa passiva, deixar tarde. Isso é uma técnica diferente de descontração que nós ensinamos, e é muito útil, vamos fazê-la hoje, mas que tem uma proposta diferente. Daqui, nós temos muitos alunos que chegam à nossa escola e dizem: Eduardo, enfim, eu queria muito gerir stress e pensei em fazer meditação. E nós dizemos: ok, veio ao sítio certo, vamos começar, e ele vai ingressar numa turma que não tem meditação, ou tem um pouquinho no final só. Mas é muito en passant. Porquê? Porque a meditação, ela não é a melhor técnica para gerir stress. A menos que a pessoa seja bastante avançada já na meditação.
Porque quando a pessoa está estressada, ela tem... Como é que está? Como é que vocês estão quando estão estressados? Nós temos um grande nível de estímulo, ou seja, a nossa vida é um pouco a correr. Nós temos uma equação biológica entre recursos e desafios, e os desafios são maior do que os nossos recursos, e nós temos que esticar um bocado a corda para conseguir fazer tudo. Ou seja, o nosso corpo ele está sobreaquecido, ele está demasiado tensionado. O que o nosso corpo, o nosso pensamento e as nossas emoções querem naquele momento não é meditação. O que querem é aumento de energia e aumento do nível de descontração. Se quiserem de um ponto de vista mais técnico, o que o nosso corpo quer é um estímulo da nossa parte do sistema nervoso autónomo, que se chama parasimpático. Nós temos, o sistema nervoso autónomo tem dois canais, o simpático, que é o que nos coloca em luta ou fuga, e o outro, o parasimpático, que é o que nos renova. É como o dia e a noite. Um coloca-nos a trabalhar mais e o outro vai-nos, digamos, assimilar, vai-nos descansar para podermos, digamos, com a junção dos dois, ser mais produtivos. Então essa é uma das razões porque a melhor técnica de gestão de stress não é necessariamente a meditação. Ou é, mas antes tem que ser preparada para isso. Não, assim, direta e seca não é. Perdão. E para terminar, um mito também que é muito comum é achar que a meditação se pode fazer sozinha. Isso é um ledo engano e é uma coisa muito moderna. Meditação nunca foi praticada sozinha. O conceito de praticar meditação, a meditação é o coroário, é tipo a cereja no topo do bolo, digamos, de uma estrutura que visa nos colocar muito mais presentes na vida. E eu não praticar só meditação é a mesma coisa que eu ser um jogador de futebol e apenas treino remata a baliza. Eu não treino corrida, não treino fintas, não treino colocação de bola, não treino mais nada. Então não vai ser eficaz. E até, devo dizer que já houve algum estudo nos States, porque nos States o que eles têm de bom e de mau ao mesmo tempo, ou seja, a mesma coisa é bom e mau. Talvez seja o país mais empreendedor do mundo, porque toda a gente quer ter o seu business, toda a gente empreende, e lá há pessoas a trabalhar a meditação, assim. Eu estive em Nova Iorque o ano passado, e fomos lá numa empresa de coworking, fomos dar uma palestra, e estava lá uma pessoa, uma senhora, uma rapariga mais, ela ainda era muito nova, que ela era completamente especializada, tinha uma empresa que vendia meditação para empresas. E era na veia da descontração, ou seja, era uma meditação para gerir stress. E era uma meditação da forma que eu estou a descrever aqui. Era uma meditação mais passiva, mais para abrandar. Não é que não funcione, mas não é o mais eficaz. E nos Estados Unidos já houve alguns estudos que demonstram algumas pessoas que se comprometeram mesmo em fazer meditação regular, só meditação, e tiveram alguns efeitos adversos. Alguns efeitos estranhos, nomeadamente hipersensibilidade da pele, de alguns sentidos, algumas coisas que os médicos não sabiam encaixar. E isso está muito de acordo com o nosso know-how. Então, meditação não pode ser feita sozinha, ou não deve ser feita sozinha. Concluindo este tema, imaginem que alguém quer entrar em meditação. E meditação é um estado em que eu estou completamente integrado comigo, com os meus sentimentos, pensamentos, em uma coisa só. Como é que eu vou entrar nesse estado se estou com os ombros tensos e com a respiração irregular? Não é assim que funciona. Então eu tenho que preparar toda uma estrutura para lá chegar. Pronto, se alguém tiver mais alguma dúvida, no final do workshop podem colocar sobre os mitos ou não. Agora vamos seguir. Aqui temos uma definição do que é mindfulness e o que é meditação. Pondo por outras palavras, mindfulness é o treino da meditação. Quando nós dizemos vou praticar meditação, o que eu estou a dizer é eu vou praticar mindfulness. É como se houvesse uma escadaria. Eu, para chegar à meditação, eu tenho que estar em mindfulness profundo. E depois de estar em mindfulness profundo é que eu entro em meditação. Então, mindfulness é o primeiro degrau, em que o segundo degrau é meditação, e há mais degraus. E então, esse mindfulness é a prática, digamos assim, de uma concentração muito profunda, que tem vários níveis.
Num outro workshop eu até mostrei 9 níveis que nós na nossa escola utilizamos para avaliar em que patamar é que nós estamos, porque hoje em dia é fácil ir ao TikTok e ver alguém dizer, olha, mindfulness pratica-se assim. E basicamente é estar em conexão consigo, é trazer a atenção para a respiração um pouco, sentir o corpo. Podemos fazê-lo agora. Então faça uma respiração profunda, sinta o cheiro da sala onde se encontra, sinta o toque da pele no seu corpo, leve a atenção ao seu batimento cardíaco, se quiser feche um pouco os olhos e leve a atenção para si. Procure que a atenção fique no aqui e no agora, no presente. Nada do futuro, nada do passado, apenas o sentir-se aqui, agora, os cheiros, o tato, tudo o que é sensorial. Pronto. Esse retorno a si mesmo, para uma pessoa que está estressada, gera um efeito muito positivo. Mas isso nós definiríamos como o nível 0 do mindfulness. Daí até o nível 9, que nós chamamos, tem um termo técnico, chamado de Ekagrata, que significa um ponto só. Quando tenho um objeto e eu me concentro de tal forma no objeto que eu, o objeto e o ato de observar se fundem numa coisa só. Então, quando a coisa se torna uma concentração realmente muito profunda, aí que seria o nível 9. E é esse nível 9 que vai potenciar, através do treino, a entrada no estado de meditação, que é quando há uma total consciência das emoções, pensamentos e comportamentos. É importante eu dizer-vos aqui que se vocês... Vamos preparar um pouco para pensar aqui em conjunto. Se eu me transportar até quando tinha uma idade de 7, 8 anos, e aquela idade em que eu até tinha alguma concentração, porque eu tinha poucas dispersões, na realidade não é que tenha uma concentração tão profunda, mas tem menos dispersões também. Mas quando eu tinha um brinquedo, e o brinquedo estragava-se, por exemplo, e eu chorava, a percepção que eu tinha daquele momento, daquele problema, era muito forte. Eu perdi o meu brinquedo, aquilo era muito, emocionava-me muito. Porquê é que hoje, com 20, com 30 ou com 40 anos, ou com mais anos, aquela mesma situação com um brinquedo não gera mais aquele nível de emoção? Nós podemos chamar maturidade. Tá, mas o que é isso da maturidade? A percepção relativa à vida, ou seja, às circunstâncias das ocorrências da vida, amadureceu-se, ou seja, abriu-se, e aquilo passa a encarar aquilo como pequeno. É uma coisa menor, porque eu percebo que a vida é muito maior do que simplesmente aquele brinquedo. A criança não tem essa capacidade. E nós achamos, quem observar, por exemplo, uma criança, nós sentimos que nós temos mais consciência do que a criança. Nós temos mais percepção da vida do que a criança. A criança está muito mais próxima ainda, digamos, de um animal, digamos, ou não digo um animal, não é muito bonito dizer isso, mas, ou seja, a criança está muito mais instintiva e nós já temos maior poder de percepção por causa dessa maturidade. E se por outro lado observarmos, digamos que na outra extremidade, que é quando eu começo a perder a percepção da vida, que acontece muito, por exemplo, aqui em Trás-os-Montes, a maioria das pessoas com mais de 90 anos começa com processos de demência. Eu acho que em todo o país, mas aqui em Trás-os-Montes eu acho que são quase todos. São raros aqueles que eu não conheço com mais de 90 anos que não têm processos de demência. Quando eu começo um processo de demência, não sei se alguém já acompanhou algum familiar, a vida perde qualidade na proporção direta dessa demência. Ao ponto de se chegar a um nível de demência em que a pessoa já não constrói história, a relação com aquela pessoa muda drasticamente, porque não construímos mais história. O que eu faço hoje é esquecido e amanhã é um novo dia. Então o nível de percepção da vida e o nível de qualidade da própria vida está diretamente ligado à percepção que temos dela, ou seja, destas ocorrências que nós chamamos vida. É difícil de descrever o que é vida, porque há inputs e na realidade a vida processa-se toda dentro do nosso cérebro. Quando nós dizemos, como dizia o Fernando Pessoa, com o seu heterónimo lá no Guardador de Rebanhos, quando eu amo alguém, será que eu amo mesmo aquela pessoa ou eu amo, quando eu estou com ela, amo o que ela me faz sentir? Ou seja, tem tudo a ver com os nossos inputs internos. E esses inputs, ou seja, a percepção que temos
das várias circunstâncias, das várias ocorrências da própria vida, quanto maior a percepção que nós temos dessas ocorrências, maior a qualidade de vida que nós temos. E a meditação é a técnica, por sinal, para nos dar uma maior percepção da própria vida. Porque a meditação faz algo que é, ela interrompe os processos automáticos do nosso próprio sistema. E esses processos automáticos tiram-nos daquele patamar que é mais instintivo, leia-se mais animal, que nós partilhamos com os animais, e muito mais humano, se quisermos. A parte que nos torna humana cresce. Se nós pensarmos que no trânsito, se alguém vos apitar 2 ou 3 vezes e esticar um dos dedos, não um qualquer, um em especial, talvez alguns de vocês sintam visceralmente emoções. Mas porquê? Porque ele apitou 2 vezes? Porque ele esticou um dedo? Porquê é que nós reagimos assim? Nós não escolhemos reagir assim. Nós reagimos por instinto. Está gravado no nosso ADN. A meditação ajuda-nos a romper esse instinto e a começar a pensar pela nossa cabeça. Eu devia ter começado o curso assim, porque eu gosto de começar os cursos com este tema. E estou a ver aqui a Martinha e a Mariana, desculpem-me, e os demais, que os alunos regulares já ouviram isto 30 vezes. Aguentem firme e vamos mais uma vez. Quero lhe perguntar a si que me está a ouvir neste momento, com total honestidade. Se nós andássemos para trás no tempo 200 anos, as mesmas pessoas que aqui estão, o mesmo extrato social, a mesma cultura, o mesmo sexo, há 200 anos atrás, estas mesmas pessoas que estão aqui, andando para trás, com outro nível de consciência de há 200 anos atrás, será que vocês seriam contra a escravatura? Será que vocês seriam contra a pena de morte, por exemplo, para homossexuais? Seriam contra a opressão que se fazia na mulher, que não votava, e nem vou entrar por aí, enfim. Toda aquela mentalidade daquela época. E quanto mais para trás formos, pior ainda, né? Se formos para a Idade Média, será que vocês seriam diferentes? Já achariam mal da escravatura ou não? Aquelas pessoas que responderem diretamente, eu seria contra, porque eu acho isso mal, elas ainda não estão, lamento dizer-vos isto, vocês ainda não estão cientes de como é que são formulados os paradigmas. Ou seja, a pessoa ainda não fez sequer, não pratica meditação notoriamente, porque acha que aquilo que eu sou hoje em dia, eu não era ontem. Eu vou construindo os paradigmas. E eu não tenho a certeza de há 200 anos, eu digo-vos, eu não tenho a certeza de, se andasse 200 anos para trás, eu podia ser uma pessoa que dissesse categoricamente a escravatura está completamente errada. Porque para eu dizer há 200 anos atrás que a escravatura estava completamente errada, eu precisava de algumas coisas que eu posso treinar hoje em dia. A primeira é, eu não vou na carneirada, ou seja, não importa que toda a gente ache uma coisa. Eu vou pensar por mim próprio. Por exemplo, vou-vos chocar aqui, que o objetivo é este, é espicaçar-vos. Por exemplo, significa eu não concordar com o aquecimento global, nem discordar. Significa simplesmente, há este paradigma hoje em dia na sociedade, que nós temos que proteger o ambiente, e o que significa afastar-me e ter a minha própria opinião sobre o assunto. Significa, por exemplo, hoje em dia há uma série de pessoas que defendem que a Terra é plana. Eu não acho que seja, notoriamente, mas é interessante quando eu coloco a pergunta, mas porquê é que não é plana? Porque a partir do momento que eu não questiono uma coisa, ela vira um dogma. E quando tem dogma, eu perco a noção de porque é que eu acredito naquilo. Então, enquanto eu não souber justificar porque é que a Terra não é plana e é redonda, aquilo vira um dogma. Então, apesar de haver algumas pessoas que defendem, não estou de acordo, para mim, obviamente, a Terra é redonda, por vários motivos que não vou estar aqui a explicar, mas é interessante eu pensar porque é que é redonda e eu não acreditar só porque muita gente acredita. Porque se há 200 anos atrás, eu estaria a corroborar com toda a escravatura. Eu relembro quando foi a altura no início do século passado, havia uma universidade em Frankfurt que tinha uma cadeira que era, a própria cadeira chamava-se diferenças raciais, pressupondo que entre os seres humanos havia raças superiores e raças inferiores. Era hereditariedade e hierarquia racial, uma coisa assim do género, dentro da Universidade de Frankfurt. E o Hitler foi mais papista que o Papa, não estou a defendê-lo, pelo contrário,
Mas naquela época, nos parlamentos, vários parlamentos europeus, discutia-se as diferenças de raças como umas superiores e umas inferiores. E foi há 100 anos atrás. Mais de 200 para trás, nós temos um nível de percepção muito baixo. Eu pergunto-vos, até que ponto é que as coisas, a percepção, os meus paradigmas, aquilo que eu considero as coisas, é da minha própria percepção, ou eu compro as coisas porque comprei da sociedade e acabou? Eu vou-vos dizer que tudo o que nós fazemos é quase tudo automático. Como é que nós amamos? Como é que nós fazemos amor? Como é que nós comemos? Quem é que nos ensinou a fazer amor? Foram os filmes? Ah, não, é por instinto. É que quando é por instinto, está no patamar animal. Como é que nós éramos por instinto a controlar os esfíncteres do ânus e da uretra? Não havia, não é? Olha, agora tenho que fazer o número 1, é agora. Nós temos que ensinar as crianças e os nossos animais de estimação a controlar os esfíncteres. Porque no instinto, é quando apetece, é agora. Como é que nós éramos instintivamente com a escrita? Vamos dar um giz a uma criança de 5 anos que nunca foi à escola para ela fazer a escrita. Então, a evolução humana é feita através da deturpação, ou seja, daquilo que é o instinto, o patamar mais animal. Os animais não comem com talheres. Os animais não se vestem, não têm arte, não têm cultura. Não, é uma coisa muito mais instintiva, muito mais básica na luta pela sobrevivência. Então, a forma como nós fazemos amor, se é instintiva, significa que se calhar não está em muito bom patamar. A forma como gerimos conflitos, a forma como nos relacionamos. Na nossa perspectiva, há grandes problemas estruturais na sociedade que não são os habituais. Um deles nós achamos que está no nível das relações humanas, dos relacionamentos afetivos. Porque é muito comum, aliás, se nós formos numa rua virmos alguém a chorar, 99% de certeza que aquela pessoa está a chorar por causa do seu relacionamento afetivo. Os relacionamentos afetivos ainda não estão... nós temos muito a evoluir enquanto espécie na aprendizagem de como nos relacionar afetivamente. E as pessoas estão no momento e amam-se, e és tudo para mim, meu amor, e a seguir não resultou e tenho ódio, não me apareças mais à minha frente. É entre o 8 e o 80, entre o amor e o ódio. Não há maturidade alguma nisso. É uma vida completamente dada a impulsos emocionais que estão num patamar muito instintivo. Por que eu estou a colocar isto? Porque há uma evolução natural, e a evolução natural é feita através dos obstáculos que nos fazem evoluir, e quando eu quero ir mais rápido do que a natureza me dá, então a meditação é o prato principal, é o instrumento principal. Então a meditação é o instrumento pelo qual eu posso melhorar a percepção daquilo que ocorre à minha volta e começar a ter opiniões muito mais astutas, muito mais perspicazes e mais próprias e menos pelo contágio dos demais. Eu não estou a defender nenhuma opinião aqui, nem da Terra ser plana, nem redonda, nem das alterações climáticas. Eu só estou a levantar a questão da necessidade de reflexão. Por exemplo, posso partilhar algumas coisas. Em relação às alterações climáticas, eu não tenho a certeza. Porquê que eu não tenho a certeza? Porque há um grupo de cientistas ligados ao IPCC que defendem categoricamente as alterações climáticas. Eu vou explicar o que é que são alterações climáticas. É baseado em que o homem está a conseguir alterar o grande ecossistema. O pequeno, digamos que a pequena natureza nós alteramos sem dúvida. Os rios, nós poluímos, os rios ficam poluídos. E nós temos que fazer algo sobre isso, estamos todos de acordo. Agora, aquele painel do IPCC, eles defendem que essa poluição, que a nível global, a escala do planeta inteiro, libera CO2 que vai gerar um efeito estufa e vai gerar alterações climáticas. Esse é o paradigma que está lá. Eu não tenho a certeza que isso seja verdade porque existem outros cientistas, por exemplo, vários climatólogos de várias universidades, mas que não pertencem àquele IPCC, que dizem que aquilo é tudo mentira, porque aqueles modelos matemáticos não têm poder. Aqueles modelos matemáticos, se eu pegar, por exemplo, num modelo matemático de computador que simula aquelas projeções que eles fazem, e eu andar para trás 10 anos e aplicar aos dados para tentar prever aquilo que ocorreu nestes 10 anos, que já é história, o modelo não consegue acertar. Enfim, são algumas coisas. Então eu não tenho a certeza. Não significa que agora vou poluir o ambiente, não é isso. Eu estou a dizer não significa que eu acredito que estamos no aquecimento global, porque alguns desses cientistas também defendem que estamos no arrefecimento global. E como eu não sou cientista dessa área, eu sou mais cauteloso na minha opinião. Eu não sou nem de uns nem de outros. Eu acho que
deveria haver com maior consenso, porque aqueles que têm consenso são todos do mesmo painel governamental, que é o IPCC, que são pagos por aquele sistema. E os outros que não fazem parte discordam. Então, enfim, não estou a defender uns nem outros, estou a dizer que o facto de eu tentar manter lúcido nas questões e não comprar, sou do Benfica, sou do Sporting, não é por aí. Eu quero ter uma percepção real, no dia a dia, daquilo que faz sentido e daquilo que não faz sentido. Pronto, só para dizer que meditação é a técnica, é a ferramenta principal quando eu quero pegar na minha vida e alavancá-la lá para a estratosfera, ou seja, levantar, vou fazer um grande upgrade à minha percepção da própria vida, é através da meditação. Lembrando que a meditação não pode ser praticada sozinha, é através da meditação bem feita. Porque quando eu melhoro essa percepção, realmente a minha vida aumenta muito de valor. A minha avó, por exemplo, quando ela começou, quando eu me caiu a ficha que a minha avó, uma delas, que é a Clotilde, que ela começou com demência, foi quando eu vi, sabe aquelas jarras que nós colocamos água elétricas para aquecer a água? Quando ela encheu a jarra de água e em vez de ligar na ficha, colocou em cima do fogão e estava a acender o fogão. Eu percebi, ou seja, as duas coisas aquecem a água, só que a jarra, que é de plástico, não podia ir para o fogão e criar um incêndio. Aí eu comecei, foi aí que me caiu, digamos que a ficha, de que quando começamos a perder percepção, a vida começa a perder qualidade de vida diretamente proporcional. Mas quando ganhamos percepção, a vida também ganha qualidade de vida na proporção direta dessa percepção. Então, se quiserem, na minha opinião, na nossa opinião, a prática bem feita deste processo de meditação é o produto mais premium que nós podemos comprar na nossa vida, porque melhora a percepção que temos da vida. Então, o carro pode ser um Bentley, tá, mas a minha percepção é boa, melhora, porque alicerça o ego, mas não muda a percepção, ou muda muito pouco a percepção. Então, na minha perspectiva pessoal, para mim o produto mais premium, e trabalho nele todos os dias, é aprofundar cada vez mais em quem sou eu, o que é o Eduardo, o que é a sociedade onde eu estou inserido e como é que eu posso contribuir para essa sociedade. Porque a meditação, ela, com o processo de meditação, retira-me, apesar de fortalecer o ego numa fase inicial, a meditação fortalece um ego forte, mas é um ego educado, não é um ego deseducado. E no patamar seguinte, coloca-nos como grãos numa engrenagem que é a sociedade e voltados ao serviço à sociedade. E falamos disso noutra aula, senão vamos perder muito tempo aqui. Pronto, então meditação e mindfulness é isto. Se tiverem dúvidas no final eu posso tirar. Mindfulness é a prática, é o primeiro patamar que eu tenho que desenvolver antes de chegar à meditação. Muitas vezes, normalmente quando dizemos vamos praticar meditação, estamos a praticar mindfulness, que só vira meditação quando o mindfulness tiver qualidade suficiente para abrir a porta da escada seguinte. Isto é de uma colega nossa, que também é professora do The Rose Method, que é neurocientista e que fez a sua tese de PhD lá acho que foi na Sorbonne até, que 96 a 98% da nossa vida é completamente automática. Só que na parte do neocórtex, que é esta parte da imagem mais aqui à esquerda, claro que isto é uma simplificação, é que realmente estamos na parte que nós controlamos. Mas esta parte que nós controlamos ela é muito importante, porque através dela nós conseguimos interferir no grande software automático que está a rolar todos os dias nas nossas vidas. E esta porta ela é muito importante, porque quando eu coloco alguma coisa, alguma informação neste lado consciente, há ali uma porta, digamos assim, que é chamado sistema de ativação reticular, que é quando eu alimento o meu pensamento com uma coisa, todo este psiquismo vai à procura na vida real uma forma de tornar realidade aquilo que eu alimento. Por exemplo, houve um dia, isto parece ridículo, mas estou a trabalhar com casos reais para vos mostrar. Houve um dia que o espelho retrovisor do meu carro partiu-se. E eu juro-vos que eu andava na rua e todos os carros que eu olhava dizia, pá, toda a gente tem espelho, não tem que ir arranjar o meu. Consta que as grávidas, quando estão grávidas, topam todas as grávidas que existem no ambiente, digamos, como se conectam-se. Tenho uma amiga minha muito, muito próxima que ela adora Porsche. O Porsche é a marca de eleição dela, porque acha que tem um design muito bonito, que é meio esticado.
Não há um Porsche que passe por ela que ela não olhe para o Porsche. O radar dela, como ela alimentou que aquilo é importante para ela, o radar dela fica ligado. Por exemplo, quando eu defino um toque de telemóvel, o meu toque é este. Aquele toque pode estar a 100 metros de distância, que eu estou a fazer qualquer coisa e o meu psiquismo vai notar, olha, está o teu toque. Se for outro toque, não nos chama a atenção. Ou seja, quando eu coloco conscientemente uma informação, o meu grande computador automático, básico e automático, que é este automatismo que é o nosso, digamos que é o nosso cérebro, que é o que a maior parte dele é automático, vai procurar na vida objetiva formas de realizar aquilo com que eu alimento. Agora, pergunto-vos, tem uma pessoa que está constantemente a reclamar. Ela vive a vida a reclamar. Se não é de está sol, é porque está chuva. Se não é porque há pandemia. Se não é porque a pandemia acabou muito cedo. Se não é porque as vacinas. Eu conheço pessoas que reclamam de tudo, não importa o que ocorra. A pessoa está viciada. Nós somos viciados em emoções. E conheço o oposto. Temos uma aluna que na altura não era aluna, quando isto aconteceu, agora tornou-se agora, que ela é viciada em estar leve e alegre. E ela é uma pessoa muito leve e muito alegre. E ela teve um problema de saúde gravíssimo, ficou em risco de vida e da morte, risco de vida, durante a pandemia. E ela, no segundo dia, ficou um bocado assim, nervosa e um bocado ansiosa, mas no segundo dia começou a ficar alegre, começou a meter-se com os enfermeiros e enfermeiras. E depois ela pensou, porquê é que eu estou alegre? E ela, porque eu sou mesmo assim. E isso é um exemplo de que nós somos viciados naquilo que sentimos. Então pergunto-vos, no que é que você está viciado? Como é que são as emoções do seu dia-a-dia? Porque provavelmente existe um padrão. E é possível mudar? Claro que é possível mudar. Está bem? É para isso que aqui estamos. Obstáculos para 100% de mindfulness, ou seja, obstáculos para nós entrarmos em mindfulness realmente profundo que nos vai abrir a porta à meditação. Comportamentos e hábitos não conscientes. Coisas que nós fazemos de forma completamente inconsciente, que nós não estamos alerta, não estamos com consciência daquilo. Aquilo que eu falava do aumento da percepção das coisas. A maior parte dos nossos alunos, quando chega, não tem consciência, por exemplo, dos pés. Os bailarinos têm, mas os bailarinos depois têm falta de consciência, por exemplo, às vezes nas emoções. Mas não tem consciência dos pés. Tipo, coloca os pés paralelos. Mete um pé para um lado, um pé para o outro. É falta de consciência corporal. Começa por aí. Modelos mentais viciosos, que nós chamamos paradigmas. Quando nós colocamos um paradigma são óculos que eu coloco e pelos quais eu vejo o mundo. Se eu tenho um paradigma de que eu não sou bom para tal coisa, é muito complicado eu tirar aqueles óculos. E é o meu paradigma, é o meu ponto de vista. E esses são paradigmas que são destrutivos. São paradigmas que, muitos deles, podem ser positivos ou negativos, ou seja, não é que o paradigma seja positivo, o paradigma pode ser construtivo ou destrutivo. E nós temos todos nós, eventualmente, quem já nunca fez este tipo de trabalho vai ter mais, temos paradigmas que servem de âncora. Nós próprios nos boicotamos por aquilo que achamos nós próprios. E por a forma como nos vemos a nós e a forma como interagimos. Outro tipo de obstáculo que está relacionado com estes dois tem a ver com mente dispersa e desfocada, que gera uma instabilidade emocional, ansiedade e que gera também uma baixa vitalidade e energia. Tudo isto contribui para que o nível de felicidade seja muito baixo. E agora vocês perguntam, mas felicidade tem... Como assim? Vamos falar sobre felicidade? Felicidade é algo bem abrangente, não é? Felicidade não é algo bastante concreto. Mas se nós pudéssemos referir felicidade como algo de eu sentir-me leve, feliz e alegre, relacionado com a meditação, como é que seria? Ou seja, mindfulness versus felicidade. Será que a divagação mental, que é a ausência de mindfulness é concentração, é concentração mental, é uma causa ou uma consequência da infelicidade? O que é que vocês acham? Se quiserem votar aí, depois o Diogo ou a Andréia compilam aí os resultados que nós obtivemos. Divagação mental é uma causa ou uma consequência da infelicidade? Quer dizer, eu começo a divagar mentalmente e isso vai-me gerar infelicidade a seguir. Ou eu estou infeliz e isso vai-me gerar uma divagação mental. O que é que vocês acham? Ou uma ou outra. Vamos colocar como yes para causa
e no para consequência. Tem uma coisa que diz participantes e depois tem uma comunicação não verbal que tem o yes e o no. Vota aí e depois vou pedir aqui à professora André, ao professor Diogo, para dizerem mais ou menos a estatística, só por uma curiosidade e partilharmos aqui no nosso workshop. Todos votaram? Está tudo à procura do... Onde é que voto, não é? Vamos para mais uns 30 segundos. Vamos lá. Participantes. Depois tem um yes e um no. Quando carregar aí, vai ficar visível. Temos algum verdito? Temos fumo branco? Todos sabem, mas talvez os mais novos. Quando é a escolha do Papa, é que tem que sair fumo branco para dizer que ele já tem um novo Papa. Enquanto não sai o fumo branco, não tem Papa. Os bispos estão-se a reunir para escolher um, e enquanto não encontrarem um, vai sair no fumo que não é branco, é um fumo negro. Quando sair o fumo branco, significa que há um novo Papa. Eles fecham-se lá dentro, ficam ali um período de tempo a ponderar. Temos resposta, André Miguel Freitas? Sim, temos. Portanto, o sim ganhou, mas por muito pouco. Foi quase um empate. Vamos ver o que é que a ciência diz. O pessoal ainda está a continuar a votar, então... Mas é isso. Mas foi mais ou menos 50-50, ou próximo disso. Sim, foi muito próximo, sim. Muito obrigado por quem votou. Ou seja, divagação mental é uma causa e não apenas uma consequência da infelicidade. Ou seja, há causalidade entre divagação mental e a infelicidade, mas o contrário não é provado. Vamos ver isto na prática. Last month, wondering what he's going to have for dinner. Maybe he's worried that he's going bald. This ability to focus our attention on something other than the present is really amazing. It allows us to learn and plan and reason in ways that no other species of animal can. And yet, it's not clear what the relationship is between our use of this ability and our happiness. You've probably heard people suggest that you should stay focused on the present. Be here now, you've probably heard 100 times. Maybe to really be happy, we need to stay completely immersed and focused on our experience in the moment. Maybe these people are right, maybe mind wandering is a bad thing. On the other hand, when our minds wander, they're unconstrained. We can't change the physical reality in front of us, but we can go anywhere in our minds. Since we know people want to be happy, maybe when our minds wander, they're going to someplace happier than the place that they're leaving. It would make a lot of sense. In other words, maybe the pleasures of the mind allow us to increase our happiness with mind wandering. Well, since I'm a scientist, I'd like to try to resolve this debate with some data. In particular, I'd like to present some data to you from 3 questions that I asked with Track Your Happiness. Remember, this is from sort of moment-to-moment experience in people's real lives. There are 3 questions. The first one is a happiness question. How do you feel on a scale ranging from very bad to very good? Second, an activity question. What are you doing on a list of 22 different activities, including things like eating and working and watching TV? And finally, a mind-wandering question. Are you thinking about something other than what you're currently doing? People could say no. In other words, I'm focused only on my task. Or, yes, I am thinking about something else, and the topic of those thoughts are pleasant, neutral, or unpleasant. Any of those yes responses are what we called mind wandering. So what did we find? This graph shows happiness on the vertical axis, and you can see that bar there representing how happy people are when they're focused on the present, when they're not mind wandering. As it turns out, people are substantially less happy when their minds are wandering than when they're not. Now, you might look at this result and say, okay, sure, on average, people are less happy when they're mind wandering, but surely when their minds are straying away from something that wasn't very enjoyable to begin with, at least then mind wandering should be doing something good for us. Nope. As it turns out, people are less happy when they're mind wandering no matter what they're doing. For example, people don't really like commuting to work very much. It's one of their least enjoyable activities, and yet they are substantially happier when they're focused only on their commute than when their mind is going off to something else. It's amazing. So how could this be happening? I think
part of the reason, a big part of the reason, is that when our minds wander, we often think about unpleasant things, and they are enormously less happy when they do that. Our worries, our anxieties, our regrets. And yet, even when people are thinking about something neutral, they're still considerably less happy than when they're not mind-wandering at all. Even when they're thinking about something they would describe as pleasant, they're actually just slightly less happy than when they aren't mind-wandering. If mind-wandering were a slot machine, it would be like having the chance to lose $50, $20, or $1, right? You'd never want to play. So I've been talking about this, suggesting perhaps that mind-wandering causes unhappiness, but all I've really shown you is that these two things are correlated. It's possible that's the case, but it might also be the case that when people are unhappy, then they mind-wander. Maybe that's what's really going on. How could we ever disentangle these two possibilities? Well, one fact that we can take advantage of, I think a fact you'll all agree is true, is that time goes forward, not backward, right? The cause has to come before the effect. We're lucky in this data, we have many responses from each person. And so we can look and see, does mind-wandering tend to precede unhappiness, or does unhappiness tend to precede mind-wandering, to get some insight into the causal direction? As it turns out, there is a strong relationship between mind-wandering now and being unhappy a short time later, consistent with the idea that mind-wandering is causing people to be unhappy. In contrast, there's no relationship between being unhappy now and mind-wandering a short time later. In other words, mind-wandering very likely seems to be an actual cause and not merely a consequence of unhappiness. A few minutes ago, I likened mind-wandering to a slot machine you'd never want to play. Well, how often do people's minds wander? Turns out they wander a lot. In fact, really a lot. 47% of the time, people are thinking about something other than what they're currently doing. How does that depend on what people are doing? This shows the rate of mind wandering across 22 activities, ranging from a high of 65% when people are taking a shower or brushing their teeth, to 50% when they're working, to 40% when they're exercising, all the way down to this one short bar on the right that I think some of you are probably laughing at. 10% of the time, people's minds are wandering when they're having sex. But there's something I think that's quite interesting in this graph, and that is, basically, with one exception, no matter what people are doing, they're mind-wandering at least 30% of the time, which suggests, I think, that mind-wandering isn't just frequent, it's ubiquitous. It pervades basically everything that we do. In my talk today, I've told you a little bit about mind-wandering, a variable that I think turns out to be fairly important in the equation for happiness. My hope is that over time, by tracking people's moment-to-moment happiness and their experience... Pronto, isto é bastante interessante, este estudo, e que vai naquilo de acordo com o que estamos a dizer. E aqui nós vamos falar níveis de profundidade que nós podemos trabalhar, digamos que a ausência de divagação mental, ou seja, como é que nós podemos reduzir a divagação mental e entrar num mindfulness muito maior, uma concentração muito maior durante o nosso dia. Porque como vimos, como este pequeno TED explica muito bem, a concentração é a via para gerar felicidade e para melhorar a percepção da vida. Então eu vou-vos dar 3 níveis de profundidade. Ou seja, até que ponto, você que me está a ouvir agora, você está comprometido com querer trabalhar isto na sua vida ou não? E talvez haja pessoas que vão ficar no nível 1 de profundidade, ou pessoas que vão ao nível 2 de profundidade, ou pessoas que querem ir mesmo muito mais profundo em termos de profundidade neste assunto. E eu vou-vos dar aqui 3 coisas que vocês podem fazer para se aprofundarem. Okay? O primeiro patamar é um tempo para si. Ok, a grande maioria das pessoas está completamente dispersa, está bom, mas eu vou criando uma rotina de vez em quando no meu trabalho, parar e respirar, parar e fazer uma meditação, parar e até fazer uma descontração, ou seja, pequenos momentos, ou fazer coisas também de atividades de prazer, ter a disciplina de ir parando e ir ativando coisas que me dão prazer, como beber um chá e só beber um chá ali naquele momento aqui e agora. Esse é um nível de profundidade que é recomendado para todos os níveis, obviamente, mas que alguns de vocês vão ficar satisfeitos com isto. Então, se não servir para mais nada, vocês que me estão a ouvir, aqui online ou depois mais tarde lá nas redes sociais, parar no vosso dia, que é algo que vocês já sabem, está bastante divulgado nas redes sociais de uma forma mais leiga,
que é pare e faça coisas que, ou seja, concentre-se no aqui e no agora, ou faça coisas que lhe dão prazer. Isto não está tão divulgado, que é muito importante, que é coisas que nos dão estímulos de prazer. Por exemplo, às vezes tomar um banho quente, para algumas pessoas, é um grande estímulo de prazer. Para outras é olhar a natureza, para outras é, por exemplo, ficar a olhar o vazio. Todos nós temos coisas que nos ativam, que nos dão prazer. Essas atividades de prazer são muito interessantes para gerar mindfulness. Eu lembro-me de uma escritora, que é a Raquel Ochoa, que uma vez estava num curso com ela e ela disse, olha, eu para escrever, eu tenho que ter uma árvore. Não é floresta, basta uma árvore. Se tiver uma árvore, aquilo para mim serve. Eu concentro-me com aquilo e eu vou e concentro-me. Se não houver uma árvore, não consigo agarrar na escrita. Achei isso muito curioso. Então a árvore para ela serviria como um ativador de prazer que depois gerava a concentração. Então este é um primeiro nível, que é retirar tempo para si, ou seja, você tem que colocar no seu dia-a-dia pequenos momentos para entrar nessa conexão consigo, nesse mindfulness mais superficial, mas mindfulness nessa de estar aqui, agora, presente, fazer só isto e deixar o passado e o futuro no lugar onde eles estão. Este é um nível de profundidade. Outro nível de profundidade, eu vou-vos demonstrar agora, a seguir esta palestra, consiste em eu fazer técnicas respiratórias, técnicas de descontração emocional e técnicas de meditação encaixadas umas nas outras para que eu potencializar o meu corpo e cérebro a uma maior performance. Ou seja, neste nível já implica um maior comprometimento, porque não basta só de vez em quando ir parando ao longo do dia, eu quero parar 2, 3 vezes por semana e ir mesmo fundo neste trabalho para potenciar o meu cérebro e com os efeitos todos que isso tem sobre a nossa vida, não só sobre a nossa felicidade, mas com uma percepção da própria vida e sentido da própria vida. E o terceiro nível de profundidade, que nós chamamos Mindfulness Design, que é quando eu paro para refletir sobre os meus paradigmas, quando eu paro para refletir sobre os meus comportamentos e eu, paralelamente ao ponto 1 e ao ponto 2, eu acrescento essa reflexão sobre a vida. Os nossos alunos de escola, hoje em dia, nós estamos a chamar esse curso Self-Knowledge, mas em breve vai se chamar de Mindfulness Design e tem uma linha, digamos, bastante assertiva no sentido de colocar nas reflexões, dos nossos próprios paradigmas e das nossas próprias crenças limitadoras de uma forma bastante assertiva e prática, porque é aí que nós vamos conseguir um verdadeiro mindfulness na vida. Alguém que está num trabalho, por exemplo, que não gosta, ou alguém que não sabe relacionar-se com os outros, ou não percebe que as pessoas entendem o amor de forma diferente. Há pessoas que dizer a uma pessoa eu amo-te, a outra pessoa não vai valorizar aquele eu amo-te, a outra pessoa vai valorizar outras formas de manifestar o amor. Então o amor não se manifesta de uma mesma forma. Para pessoas funciona por palavras, para outra vai ser muito mais interessante ações, para outra vai ser muito mais importante através de presentes, enfim. Há várias formas sobre isso. Para dar um exemplo, mas muito mais. Então são 3 níveis de profundidade que nós podemos encarar, digamos assim, este tipo de trabalho. As nossas ondas mentais, nós temos várias frequências, digamos assim, de ondas mentais e digamos que eu consigo fazer um tracking dos meus processos mentais. Hoje em dia já é possível. Eu comprei até um aparelho que agora com a pandemia não dá, para nós aplicarmos aos nossos alunos, que vai podermos ver a constância, a latência das ondas mentais à medida que vamos aplicando o processo meditativo. Por exemplo, este é um exemplo prático, real, feito através de uma... Agora há várias aplicações que colocamos à volta da cabeça e dá para medir a frequência das ondas mentais. Por exemplo, quando estamos a ler, este não é meu, mas o meu é bastante semelhante, que já mostrei até na equipa no outro dia, que fiz o teste. Quando estamos a ler e quando estamos num processo meditativo. Aqui vemos a grande diferença entre, mesmo a ler, que é um ato bastante concentrado e nem tem tanta divagação mental, há uma frequência grande para uma frequência muito mais baixa do processo meditativo. Esta meditação é mindfulness. Quando for verdadeira meditação, é quando ela ficar um traço contínuo sem movimento algum. Aí nós abrimos a porta da meditação. Vamos ser mais pretenciosos ainda, se quiserem. Vamos mais à frente ainda, não só impacta diretamente a felicidade, como alguns pesquisadores, nomeadamente este célebre estudo de Harvard,
constatam que 2 meses de treino de meditação são suficientes para começar a aumentar certas regiões do cérebro, a chamada grey matter, que houve mutações físicas no cérebro quando a pessoa está 2 meses a praticar este tipo de meditação via mindfulness, ok? Que eles chamam Mindfulness Meditation. A Guided Meditation do YouTube não faz isto, tá? É outro processo. No caso, a mesma pesquisadora tem esta frase: um meditador de 50 anos tem o córtex frontal do mesmo tamanho de uma pessoa normal de 25. Então não estamos a falar apenas de reduzir as doenças da fase terminal da nossa vida, estamos a falar em impactar na felicidade da nossa própria vida e a percepção que temos dela, ou seja, é colocar a vida no centro da mesa como forma de alavancar a nossa relação connosco e com a vida. Então esta é bastante interessante, esta Sarah Lazar, de Harvard University. Pronto, este foi o nosso conteúdo teórico. Resumindo, a meditação bem feita é estrutural para quem quer ter uma vida boa e realizada, que eu diria que toda a gente. Nem todos estão no patamar de sensibilidade para estarem receptivos e aplicarem, mas para estarem aqui no curso e para estarem a assistir e chegarem até ao fim, vocês são dessas pessoas, e a meditação pode realmente servir de uma grande alavanca direta nas nossas vidas, desde que se verifique uma prática consistente na meditação, que requer não ser praticada sozinha, tem que ter todo o trabalho emocional, tem que ter todos aqueles níveis de profundidade que eu referi antes. E é isso, foi um prazer partilhar este conhecimento convosco. Se quiserem, nós temos um módulo, inclusive, de aulas gratuitas, aulas simples, gratuitas, daquele módulo 2 de profundidade. Quem quiser pode entrar nesse módulo, manda um e-mail para a nossa escola, que é da Rose Method de São Sebastião, tá bem? Ou então mande para o meu e-mail, que se chama escola@eduardosaldanha.pt, coloque e diga, e peça para se inscrever, tá bem? É digamos que uma escola que nós colocamos ao dispor de toda a gente, não são nossos alunos, são simplesmente aulas que nós damos, não há um acompanhamento, mas são aulas consistentes de meditação, para quem não quer tanto compromisso e não quer, enfim, uma relação direta com a escola, mas quer estar a fazer meditação de uma forma bastante positiva e real. São aulas que podem ser online e ficam gravadas e as pessoas podem seguir, ok? E a seguir, neste mesmo workshop, vamos fazer um pouco dessa prática para melhorar essa performance cerebral e emocional para gerar um bom nível de mindfulness. E depois, no final, temos o nosso período de dúvidas, ou então até trocamos. Podemos colocar as dúvidas e depois, no final, a nossa prática. Então, este curso encerra aqui. Um abraço para todos que estão online